Salve família, visão ampla, aqui é o Tinto, vocês já sabem, estão ligados. Esse aqui é o vídeo parte 2, Olho de Tigre do Djonga. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma resenha sobre a letra, sobre os significados, sobre as referências e acredite, tem muita, firmeza? Então se você não assistiu a parte 1, recomendo que você vá lá assistir ao canal. Então só lembrando a você, se não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu gostei se gostou, comenta também sugestão para os próximos vídeos. Estamos chegando a 1.300 inscritos, eu estou muito feliz e estou muito ansioso também. Então se inscreve aí, ativa as notificações, deixei o meu Instagram aqui ou aqui para vocês darem uma olhada lá. Tá também na descrição do vídeo, junto com o meu Twitter, se quiser ir lá trocar uma ideia comigo. E além do mais, não tem mais, bora falar dessa letra então? Partiu. Bom, pra começar, cara, essa é uma das músicas mais clássicas do Djonga. A esse ponto aqui ele tinha participado do projeto Poetas no Topo. Ele tinha feito muito feat. Ainda não tanto quanto ele faria mais pra frente na carreira, mas já tinha feito bastante feat. Ele já tinha ficado bem conhecido com a DV Tribo, um grupo que tinha a Clara Lima, Hot Oreia e o FBC. Tinha feito aquele cypher maravilhoso ali com Necta, /Start, /Bril e Sain, enfim. E já tinha lançado o próprio álbum, cara, o primeiro álbum, Heresia, que foi o álbum que chamou a atenção de fato, assim, o primeiro álbum dele, que é um álbum muito importante na discografia do Djonga, cara, porque ele mostra ali tudo que ele tem em questão de escrita, referências e punchlines, e enfim, ele se coloca de vez no jogo como um artista solo. Ele vem com esse projeto da Painé para dar visibilidade a artistas que estavam despontando, e ele traz simplesmente Olho de Tigre, cara, que é uma música que virou um lema, que virou um hino, que virou um clássico do rap. E cara, tem muita coisa aqui que ele fala pra gente que na época passou batida por bastante gente, até pelo Djonga ser um cara bastante novo, mas era um cara que já tinha muita consciência em questões sociais. Então vamos começar com a letra. Ele começa dizendo: um boy branco me pediu um high five, confundi com um high Hitler. Então aqui, cara, ele já dá a cara da música. Ele fala: ó, eu sou esse cara, eu sou afiado, eu sou nervoso, eu vou te incomodar. Você vai me ouvir? Eu vou te incomodar. High five é aquele cumprimento, né, quando você bate a mão com alguém, né, enfim. E high Hitler, cara, era aquela saudação que os nazistas faziam a Hitler, querendo dizer que aquele cara ali que tava às vezes se passando por um fã dele tinha ideais nazistas, que o cara chegar e pedir pra cumprimentar o Djonga, porque era um cara ali que de repente tava ouvindo, fã, e que gostava da música do cara e tal, que tava no show, mas o cara tinha ideais assim, então por isso que ele faz essa referência, né, do High Hitler com High Five. Ao mesmo tempo, o High Five rima com o High de High Hitler, né, embora não seja escrito da mesma forma. Aí ele segue dizendo: quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é kleptomaníaco. Essa é uma linha também muito foda, porque ele fala: quem tem minha cor é ladrão. O Djonga é um cantor, um artista preto, né, então Eric Clapton é um guitarrista, né, inglês, né, da Inglaterra, e ele é considerado um dos mais influentes assim de guitarristas, e ele obviamente é branco. Então aqui ele já fala da relação, como é enxergado o preto e o branco na sociedade. Então quando um cara preto faz qualquer coisa, ele já é taxado de ladrão, mas quando um cara branco, como o Eric Clapton, ele é kleptomaníaco. E para quem não sabe, kleptomania é considerada pela ciência um transtorno onde a pessoa tem uma vontade compulsiva por furtar. É um furto compulsivo, a pessoa não tem intenção de fazer, né? É tratado da ciência dessa forma, tanto que tem tratamento, tem diagnósticos, enfim. Mas cara, assim, qual foi a última vez que você viu um preto ser taxado de kleptomania? A não ser que ele seja um puta ator de Hollywood, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro. Isso aqui é uma referência ao filme O Alto da Compadecida, que o Djonga é muito fã, inclusive ele já citou em outras músicas também. No final do filme, mais pro final do filme, se você não assistiu, eu recomendo, porque é um clássico do nosso cinema. Quando os personagens ali do filme estão para ser julgados, se eles vão pro céu ou pro inferno, Jesus aparece para eles para fazer esse julgamento. E Jesus se mostra para eles como um cara preto. Ele se mostra dessa forma justamente para testar a fé de alguns deles. Então quando ele fala isso aqui na hora do julgamento, é uma referência a essa parte do filme. E aí ele segue dizendo: e para salvar o país, Cristo é um ex-militar que acha que mulher reunida é puteiro. E cara, essa é uma música de 2017. E aqui ele já tá falando do Bolsonaro. Também tem a questão do Cristo, né? O Cristo, que antes ele fala Deus por causa dessa cena do filme que eu expliquei pra vocês, mas aqui ele fala Cristo porque as pessoas tratavam Bolsonaro como um salvador. E aí ele segue dizendo: machista tá osso, e até eu que sou cachorro não consigo mais roer. Esse castelo vai ruir, eles são fracos, vão chorar até se não doer. E essa frase, esse castelo vai ruir, pode ser uma referência ao Castelos e Ruínas, o álbum do BK, porque o Djonga
nesse início de carreira principalmente, ele se inspirava muito no BK. Vídeos da própria Pineapple, né, do projeto lá do Poetas no Topo, que o Djonga fala que queria lançar o álbum igual o BK tinha lançado no ano anterior, né, que foi em 2016. Aí ele fala, não queremos ser o futuro, somos o presente. No sentido de, cara, a gente não quer que a vida melhore pra gente daqui a 20, 30 anos. Não, a gente quer agora. Chamada professora diz Pantera Negra, eu respondo presente, né? Pantera Negra se referindo ao movimento dos Panteras Negras, né? O partido dos Panteras Negras. Morreu mais um no seu bairro e você preocupado com a buceta branca, gritando com a preta sou eu quem te banca, assustando ela sou eu quem te espanca. Essa é uma questão interessante porque muitas pessoas, muitos grupos negros, né, de pessoas negras que tratam as relações interraciais com maus olhos, né? As pessoas da comunidade negra. Então aqui ele critica isso de modo que, cara, tem gente morrendo na tua rua e é com isso que você está preocupado. Vamos de repente pensar no que de fato importa, né? Então essa é uma crítica interessante, né, que o Djonga faz nesse momento. É uma coisa que poderia ser tratada até como controversa, saca? Aí ele segue dizendo, né, sou eu quem te espanca mais que um back bom, porque um back bom te deixa de cara amassada como se você tivesse espancado, né? Profissão nenhuma exige que analise pernas, sustentar a família exige que tu faça planos. E essa linha de cima da profissão, no ano anterior, como eu disse, ele tinha lançado o Heresia, o álbum dele, né? A música Geminiano, a linha que ele fala, né? Odeia que eu fique preso em outras pernas, minha profissão exige que analise pernas. Então aqui de repente pode ser uma retratação disso, né? Porque ele fala profissão nenhuma, tô olhando da janela, sociedade escrota, caras que pagam de macho com o pau na boca. Então aqui de novo é uma linha que eu lembro que na época gerou um pouco de controvérsia. Eu acho que ele veio até a público se explicar, foi mal interpretado na época, na minha opinião. As pessoas que criticam tanto a sexualidade das outras podem ter alguma questão ali mal resolvida com a própria sexualidade. Eu acho que é essa a intenção dessa linha. É a minha interpretação, fica aberto aí para vocês deixarem a de vocês. Nesse quesito serão premiados hors concours. Hors concours é uma expressão de origem francesa. Hors concours significa isso, pessoas que não podem mais participar de um concurso porque já são consideradas muito aptas para aquilo, sabe? Estariam em relação de desigualdade com os outros competidores, basicamente é isso. Aí ele fala, tô crítico igual o cartoon do Enfio. Enfio é um apelido para um cartunista chamado Henrique de Souza Filho. Com esses Danilo Gentili, eu não vou ser gentil. Claro que tem um jogo de palavras aqui, né, do gentil com o Gentili, né, que é o sobrenome do Danilo Gentili, mas o Danilo Gentili, ele é reconhecidamente um cara de direita, saca? Que defende ideais de direita. Então você já percebe, cara, que essa é uma música extremamente política. E o álbum anterior dele, o Heresia, tinha muita coisa ali política, mas na minha opinião era uma coisa muito mais generalizada, saca? Ele não tocava diretamente, ele não apontava dedos como ele faz nessa música. Informando Jornal Nacional, talvez por isso que me chamam de sensacional. Aqui é uma referência também, né, ao sensacionalismo, né? Jornais, enfim, as matérias fazem essas notícias completamente espetaculares para ganhar visualizações, para ganharem cliques, né? É o sensacionalismo. Então ele fala que ele é sensacional, por isso que os jornais falam dele, né? Porque os jornais gostam do sensacionalismo. Aí ele fala, tenho sido tão verdadeiro que prefiro não usar ouro e não ser falso em nada. Aí no final do verso ele fala, tem quem fica a ver navios e tem quem chega longe de jangada. Aqui pode ser falando dele mesmo, né? No sentido de ele não tinha condições para chegar, mas mesmo assim ele batalhou, ele lutou, ele correu atrás e chegou, né? Tanto quanto uma pessoa chegaria de navio, ou seja, tendo as condições. Aí ele vem pro refrão, sensação sensacional, fogo nos racistas. E fogo nos racistas foi a frase e marcou, assim, uma década, né, no rap. Falam tanto de Deus e o diabo, é que vocês só enxergam 2D. 2017, a véspera ali das eleições, né? O pessoal da direita, eles abusavam e abusam até hoje de discursos religiosos. Então era comum você ver em matérias, em jornais, em revistas, falando muito sobre Deus e o diabo, né? Enfim, faz essa punchline, né, do 2D. Vocês só enxergam em 2D, vocês só enxergam em duas dimensões, ou seja, vocês não enxergam o plano maior de tudo, sabe? Claro, tem a relação do 2D, porque Deus e o diabo são duas palavras e as duas começam com D. Dominei as peças do dominó, cantando em dó menor para ser o sol
maior. Dó menor é uma nota da escala musical. E ele fala para ser o Sol maior, que também é uma nota da escala musical, mas ao mesmo tempo ser o Sol maior, ou seja, ser a estrela, né? Porque o Sol é a maior estrela que existe. Um artista versátil portando Versace. Versace é uma marca extremamente cara, né? Mas se quiser versar aqui, não importa seu kit, não importa se você tem a roupa, se você não tem a roupa, sabe? O que importa é o seu talento, é a sua voz, é a sua letra, é o que você escreve, é o que você tem a dizer. Moleques fumando pedra, nós só lançando pedrada. Consuma dos nossos craques pra ver que craque não é nada. Aqui tem essa referência, né? O punchline da pedra com o craque que ele fala depois. Craques com que o é. Craque com os nossos melhores, né? Consuma o que os nossos maiores têm a dizer, que você vai ver que craque não é nada. A arte que a gente tem, o que a gente tem a dizer é pra tirar você das drogas, é pra tirar você desse mundo. É que tudo acaba em pizza, a massa condicionada, as bordas e sem recheio. Mas creio que um dia passa. É uma expressão que é usada muito para política, né? Quando se descobre algum esquema de corrupção ou alguma coisa desse tipo e ninguém vai preso e nada acontece, né? Então as pessoas dizem que acabou em pizza. Quando você fala das bordas da pizza, né? O que fica à margem ali do recheio. E o que fica à margem da sociedade, cara? São as favelas, é o povo preto, é o povo pobre, é o povo periférico, né? Ficam à margem da sociedade. Inclusive daí que vem o termo marginais. E quando ele fala sem recheio, você pode entender como sem conteúdo, sabe? Você pode entender como sem estudo, sem qualidade de vida, sem saúde. E aí ele faz todas essas metáforas falando da pizza. Não sei o que é rap game, deve ser mais um videogame que eu não pude ter. Estranho. Tipo, ver gente de pele clara se chamando de nigga. Essa é uma palavra que, para os Estados Unidos, ela tem uma conotação muito diferente do que tem aqui pro Brasil. Não existe no Brasil, na minha opinião, nenhuma palavra que seja equivalente ao que essa palavra representa pro povo americano. Era usada no período de escravidão lá nos Estados Unidos como uma ofensa aos negros, como um termo pejorativo para diminuir os negros, saca? Para humilhar os negros que eram escravos naquela época. E depois, com o avançado do tempo, né, com o fim da escravidão, enfim, com a conquista de direitos, com a luta pelos direitos civis, e Malcolm X, e Rosa Parks e Martin Luther, enfim, o povo preto se apropriou dessa palavra como um termo ali quase de relação comum assim entre eles, né? Mas é uma palavra lá nos Estados Unidos que é estritamente proibida para os brancos falarem. Quando um branco fala essa palavra, cara, ou ele vai tomar uma surra, ou ele vai perder a carreira, enfim, é uma coisa desse nível, desse intercâmbio de culturas, né? Muita coisa que a gente vive, que a gente tem no Brasil, vem de origem americana, né? Norte-americana, melhor dizendo. As pessoas começaram a usar essa palavra aqui sem saber da origem, sem saber da história, sem saber da importância, sem saber da ofensa que é você falar essa palavra. Eles me lembram vikings. Eu tô lembrando Tiga. Cara, os vikings, né? Eram um povo nórdico, ou seja, brancos, de cabelos lisos e olhos claros, todos aqueles traços, né, dos genes recessivos. Um povo extremamente a favor da supremacia branca. Tiga é o rapper Tyga, lá dos Estados Unidos, que é um rapper famoso lá e tal. Daí ele fala Tiga, né, que é como se escreve a palavra para poder rimar com nigga, que é a palavra que ele usa em cima. Melhor Tyga, Eye of Tiger, estamos de olho. Eye of Tiger é aquela música que toca no Rock, né, no filme Rock, aquele filme de boxe. Olha eu olhando pros fascistas, igual Floyd olha pro McGregor. McGregor talvez seja um dos maiores lutadores de UFC da história, depois do Anderson Silva, na minha opinião. E o Floyd é o maior boxeador da história, depois do Muhammad Ali, na minha opinião. Aí ele fala que sou reflexo da sociedade, reflexo virou matéria. Esse reflexo virou matéria é uma referência à linha do McAllister, que eu já fiz um vídeo aqui no canal destrinchando um pouco desse verso inteiro sobre Poetas no Topo, então vou deixar aqui no card se você não viu. Fala, os pretos tá tão no topo que pra bater só um caça da Força Aérea. Também pode ser uma referência ao Poetas no Topo, né? Aí ele fala, seu time cometeu falta grave, nós resolve no tapa. Tapa significa porrada, mas ele traz essa referência ao futebol, é uma expressão do futebol, né? Dar um tapa na bola. E meu disco é a prova que se pode julgar o livro pela capa. E eu já falei no vídeo anterior, né, na parte 1, se você não assistiu, corre lá pra dar uma olhada. Capa do álbum do Heresia, uns dois jongas ali sentados ali naquele mesmo lugar, da onde tiraram a foto pro álbum do Clube da Esquina, né, que era esse grupo onde o Milton Nascimento, que é um artista também mineiro, que o Djonga se identifica tanto, até pela regionalidade dos dois ser a mesma, né, fazia parte. É uma música muito forte, muito importante, que quando toca no show dele, se você nunca teve oportunidade de ir num show do Djonga, cara, vá, porque ele sempre canta essa música, as pessoas fazem uma roda, é quase um ritual ali de todo o show dele. Família, é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado.
Acho que ficou um pouquinho longo o vídeo, mas quase todas as linhas aqui eu tive que parar pra tentar significar a letra, e se tem alguma linha aqui que eu perdi ou que você tem alguma outra referência do que ele possa ter dito, deixa aqui nos comentários, e aproveita também, já se inscreve no canal se você não tiver inscrito, comenta também sugestão para os próximos vídeos, me segue lá nas redes sociais, tô deixando meu Instagram por aqui em algum lugar na tela. E é isso, família, muito obrigado por tudo, até a próxima, tamo junto, Tei.